Então, boa tarde. Na verdade, como eu falei no convite, é mais um bate-papo, né, para a gente falar sobre o que tem acontecido, né, que está aí nos jornais, e que acaba fazendo a gente também pensar no que acontece aqui no Brasil, né? Está acontecendo lá nos Estados Unidos, os protestos por conta da morte do rapaz negro pelo policial branco. E aí eu queria ver se a gente conversa um pouco, troca um pouco, né, sobre todas essas situações, né, e como isso remete para a gente aqui no Brasil. E aí a primeira coisa que eu queria jogar assim para a gente falar é sobre, eu queria ver com vocês, né, a gente poder construir o que é preconceito, o que é racismo e o que é discriminação. Porque são três situações diferentes, são três palavras diferentes. E que essas diferenças entre as palavras que faz todo sentido para a gente começar a falar sobre, né, sobre esse tema, sobre a questão do racismo. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, né, se vocês já até porque como é muito corriqueiro no dia a dia, a gente não para prestar atenção nesses pequenos, que é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, né, para saber se alguém já tinha parado para pensar sobre essas diferenças dessas, né, do preconceito, do racismo e da discriminação. E assim, pensando mesmo a palavra, no significado da palavra, o que é preconceito, o que é racismo, o que é discriminação. Eu vou começar porque quem começa, né, abre caminho para os outros falarem e não corre o risco de ficar depois sem ter o que falar. Então, eu acredito que racismo é mais voltado para a questão do preto, do negro em si. Aliás, depois eu até gostaria que você pudesse estar trazendo um pouco desse conhecimento do que é preto e por que preto, por que negro, se pode falar preto, se pode falar negro, se ambos estão dizendo a mesma coisa. Mas, enfim, o racismo, eu acredito que é muito mais voltado para a questão do negro, do preto em si. Já, talvez, o preconceito ele é mais amplo. O preconceito ele é uma questão, por exemplo, o negro ele sofre racismo. O branco, o branco talvez ele sofra o preconceito, alguma questão assim. Bem, minha contribuição está aí. Posso falar? Pode. Bom, eu juntando essas três lógicas, né, que é o racismo, o preconceito e o discriminação. O racismo, eu concordo até com o Wilton que nós negros sofremos muito mais, né, do que qualquer outro tipo de etnia, vamos dizer assim, do que o próprio índio, do que o próprio oriental, nós sofremos muito mais isso. O preconceito, eu acho que existe em várias classes sociais. Existe o preconceito com quem é rico, existe o preconceito com quem é pobre, existe o preconceito com quem tem uma profissão e quem não tem, porque eu já passei muito por isso. E existe a discriminação. E a discriminação a gente vê que existe em todo lugar e com todo tipo de espécie de pessoas também. Mas o racismo é algo que a gente vive e tem vivenciado, e isso é algo que é nítido no Brasil. O Brasil é um país extremamente racista em todas as áreas da nossa vida, e a gente vê isso em todo lugar. A gente vê isso no trabalho, a gente vê isso nas escolas, a gente vê isso na classe, até mesmo religiosa, a gente vê isso. Então, esse é meu ponto de vista que eu quero contribuir aqui. Eu nunca tinha parado para analisar essas três coisas juntas, mas hoje a gente consegue fazer essa junção e essa ponderação, né? Obrigada, Lindy. Posso falar? Pode.
Então, assim, eu entendo, né, essa questão de preconceito, racismo e discriminação, certo? Preconceito é algo assim, no caso, preconceito é um julgamento anterior, né, de conhecer a pessoa. Você não conhece a pessoa e você julga ela pela aparência. O racismo já tem aí na história, né, vem bem antes. Você julga a pessoa tanto pela aparência, tanto pelas atitudes. Aí tem a história do negro, que realmente sofre muito mais em relação a isso. Não que os índios, os portugueses não sofram, mas o negro está em auge de racismo. E a discriminação que a gente vê aí por conta de qualquer coisa, pobre, seja a pessoa um pouquinho diferente do que você acha que é o certo de se fazer, você já está discriminando. Já não é falta, seria os três que juntam, é falta de respeito, falta de empatia, que juntaria os três aí, né? Acho que eu entendo assim por alto, realmente seria isso. Obrigada, Lívia. Mais alguém? Ou já posso? Então, na verdade, é isso, né? Preconceito, a palavra já diz, é um preconceito, sem nem mesmo saber sobre. E, por exemplo, existe o preconceito antigamente, né? Se pegar lá, antigamente, quem usava óculos era sinal de inteligência. Isso era um preconceito. Hoje em dia é chamado de quatro-olho. Antigamente, as pessoas gordas, mais rechonchudas, significavam realeza, né? Pessoas que tinham dinheiro para fazer uma boa alimentação. Hoje em dia, a magreza que é a estética toda. Então, a gente pode meio que associando essa questão do preconceito. É você criar um conceito, né? Um pré-conceito antes de se saber o conceito básico. E o racismo é a ideia de que uma raça é inferior à outra. E a utilização dessa inferiorização para subjugar e ter uma raça que sobressai, que seria a superior. E aí isso inclui preto, índio, asiático, os indianos, os aborígenes. Então, assim, e aí, lógico, a gente entende que o racismo é uma questão preta ou negra, que a gente ainda vai entrar nessa questão dessas nomenclaturas, porque a gente vive isso, né? Aqui nós somos a maioria de negros, então a gente entende que isso dói muito na gente. Mas a palavra racismo, ela significa que é a ideia de que uma raça é superior à outra. E com isso elas podem se subjugar e dominar uma a outra. E a discriminação é a segregação, é você entender que existe você, né, usar do racismo para segregar a raça negra, os indígenas, os asiáticos. E aí, a partir dessa, que como eu falei, é um detalhe que faz toda a diferença. Né? E, por exemplo, quando eu confesso que eu me sinto muito incomodada quando falo assim, o preconceito racial. Eu acho que diminui um pouco, né? Não, é racismo, é discriminação, né? Porque tem um processo histórico que foi construído para que aquilo não é assim, hoje existe, amanhã vai, porque o preconceito é isso, ele vai mudando com a história. O racismo não muda, é uma discriminação, tá aí, ele foi construído historicamente para fazer valer a ideia da superioridade do eurocentrismo, entendeu? Da raça europeia. E aí, falando de racismo, né, preconceito, eu queria botar um videozinho aqui para falar sobre a questão do racismo estrutural para vocês. E aí, a partir desse vídeo, a gente volta a se falar. Peraí. Tá todo mundo vendo?
O áudio não tá saindo não, Isabelle. Não? Não. Peraí. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. O Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o ato de império de 1884. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do ato de império que eles chamam de lei de terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar para a gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, como assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como sexualizadas, né? Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. Você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que foi estruturado. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pirma fez sobre racismo institucional.
voltado para a manutenção do status quo, os mandamentos da cartilha. Há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo comandante. Então, todo mundo conseguiu ouvir? Conseguiu ver? Sim. Sim. E aí, Eu que travou vocês... um pouquinho, mas deu para ver. Depois eu pego melhor. Na verdade, tem esse vídeo e mais 2 vídeos que eu vou passar depois que são mais curtinhos. Mas tem vários outros que eu queria, eu achei vários. Eu deixei tudo separado aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. E aí, o que vocês acharam? Vocês já tinham ouvido falar nesse termo, né? Racismo estrutural? Eu já tinha ouvido falar assim. Depois, se não for possível passar aqui, é só você deixar lá no link os vídeos, para a gente poder acompanhar depois, porque realmente o áudio ficou um pouco prejudicado. Mas como tinha legenda, deu para acompanhar. Eu já tinha ouvido falar assim, Isabelle, e até lido um pouco sobre isso. Confesso que estou buscando mais sobre esse assunto já de um tempo para cá, e você tem acompanhado isso, a gente tem conversado bastante sobre isso. E a gente poder ver nessa escala, numa linha do tempo, essa construção desse racismo estruturante, conforme foi dito ali, abre mais, nos dá um entendimento melhor do porquê ainda hoje a gente ainda tem essa dificuldade e ainda tem que lutar para ser reconhecido, para ser visto, lutar contra o racismo. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar os dados históricos, né? Mas alguém já sabia, já tinha tido informação de que teve essas leis que era proibido preto estudar, que era proibido comprar terra, e aí depois, né, que trouxeram os europeus para trabalhar no lugar dos nossos antepassados, e aí a gente sem emprego, sem dinheiro, sem moradia, e ainda era tido como vadios, e quem estivesse vadiando na rua poderia ser preso. Eu não sei se alguém já tinha tido essa informação, porque isso também implica em outras políticas, né? Políticas públicas que deveriam ter sido feitas na época e não foram feitas para os europeus, né? Como ela falou no vídeo, quando os italianos, os ingleses vieram para cá, eles já vieram com terra, com animais, com uma bolsa, né, um Bolsa Família, digamos assim, atualmente dizendo, né, vieram com tudo para chegar aqui e só trabalhar, né? E aí os pretos que estavam aqui ficaram com o quê? Mais alguém quer falar alguma coisa? Assim, eu já tinha, né, um pouco de conhecimento, estou tendo ainda, estudando sobre racismo. A gente está sempre estudando. O tempo todo, com certeza. Essa parte, né, eu já tinha conhecimento, realmente, e tem muito mais coisas, realmente, como você falou. Eles também afetam, né, os portugueses afetam aí na religião dos negros, impedindo de praticar a própria religião. Aí vem a parte de catequizar também, ou seja, obriga, né, a religião dos portugueses, excluindo a nossa religião, né, negra. E várias outras leis também, pequenas, né, que não ficaram assim tão históricas, tão famosas, que com certeza impuseram também. Os próprios senhores mesmo, né, que os escravos, eles eram trabalhadores de lá, né, então muitas coisas eles foram submissos, submetidos a fazer. Nossa, tem um monte de detalhes realmente que foram dando essa linha do tempo do racismo, né, estrutural. Eu achei
interessante que até tem uns 15 dias que eu estava fazendo essa matéria, né, história dos povos indígenas e dos afrodescendentes. E aí você algumas situações em que a gente olha uma desigualdade, né, social muito grande, né? E falando sobre essa lei do capoeira, eu achei até muito interessante que alguns, né, dos que trabalhavam a favor da libertação dos negros, nesse período, eles entraram até em certo conflito com a sociedade, porque eles entravam trazendo uma proposta e eles eram totalmente discriminados e totalmente deixados, né, de lado, vamos dizer assim, as suas propostas, porque achavam que eles estavam fazendo não sei se a palavra seria correta, um vandalismo ou uma certa revolução, né, na área do povo negro, né? E até então é uma história que a gente ouvia alguns anos atrás, na nossa época de ensino fundamental, né? Para nós não, fundamental é para a galera de hoje, né? Mas o nosso primário, a gente ouvia várias histórias, é engraçado que a gente ouve uma história na época que a gente era criança, e quando a gente começa a estudar e a procurar mais histórias, a gente vê uma história totalmente diferente. E até interessante que eu moro aqui em Petrópolis, né, cidade imperial, né, do Dom Pedro, onde aqui se ouve muitas histórias, né, sobre o imperialismo, mas também muitas histórias sobre os negros. Porque há uns 30 minutos daqui tem uma cidade chamada Arraias da Serra. E na Arraias da Serra, olhando assim bem para o interiorzinho, bem para a parte mais interiorzinha dela ali, a gente vê ainda o chão, né, que foi construído pelos escravos, lugares onde os escravos eram açoitados. Engraçado que quando a gente era pequena, que eu morava lá, eu ficava até com medo de ir lá, porque era uma coisa tão aterrorizante, e as pessoas colocavam medo na gente, né? Ao invés das pessoas contarem a verdadeira história, eles contavam uma história diferente para a gente, que ali ficavam os negros que não obedeciam, os negros que fugiam, os negros que faziam um monte de coisa errada. Então, na minha cabeça, ali era o lugar do castigo dos negros que mereciam, mas não, na verdade não era. Era o lugar do açoite, era o lugar da discriminação, era o lugar onde o lugar do sofrimento do negro, né? E a gente foi crescendo com uma outra cabeça com aquilo ali, né? E depois que você vai ficando mais adolescente, você vai conhecendo mais a história, você vai vendo, me enganaram, né? Me contaram uma outra história que não é a verdadeira. E aí hoje a gente olha, a gente vê, caramba, quanto sofrimento, né? Que os nossos antepassados passaram e sofreram. E realmente era uma coisa assim, realmente bem triste, né? E a gente hoje vê isso aí, tudo acontecendo, e o que nós podemos fazer para mudar a história, né? E aí, pegamos já, né, aproveitando que já estamos falando de racismo, né, e puxar o assunto dessas manifestações, né? Que o mundo se choca com a morte de um homem negro pelas mãos, né, uma abordagem policial de um homem branco nos Estados Unidos. E aí começa-se todo aquele protesto, e tacam fogo, e vão para as ruas. E como que isso reflete para a gente aqui, né? Queria que vocês falassem o que vocês, né, pensam, o que vocês tavam, né, acompanharam sobre isso. Boa tarde, pessoal. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muitas notícias, e eu fui saber dessa história bem depois. E assim, me assustei muito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa realidade já acontece há muito tempo.
vezes, assim, me dói saber que precisa acontecer isso, assim, por ser toda essa exposição para haver esse levante da população, né? Que é um levante que não acontece normalmente, né? A gente vê até as questões de cotas, né, para estudantes, como são discriminadas, como as pessoas falam que é errado, como as pessoas subjugam, né, até a questão da inteligência, né, dizendo que realmente só vai entrar porque tem cota, né, que vai cair o nível da qualidade da educação. Então, assim, eu fiquei muito triste com todo o acontecimento, mas ao mesmo tempo eu fiquei revoltada, além disso, porque é uma história que já acontece. Então agora você vê várias pessoas, tô vendo muitas pessoas que realmente falavam que isso era besteira e agora estão se levantando. Por quê, né? Por quê? Isso aconteceu hoje? Isso é de agora? Não, isso acontece todos os dias. A gente sabe que a gente está aqui no Brasil, vocês então aí no Rio de Janeiro sabem que todos os dias um menino negro, uma menina negra morre A cada por 23 causa minutos. disso. Entendeu? Aí, não é nem dias, né? É Então, 23 minutos. por que não? Por que não se revoltar? Por que não se levantar contra? Então, assim, para mim isso é terrível. E em relação ao vídeo, são várias histórias, né? Igual a Lindinalva estava falando. Eu já vi, já sabia de muitas dessas leis, algumas não. Mas, assim, a gente vê que historicamente a gente foi treinado com histórias que nos afastassem, né? Igual a questão da manga com leite. Desde criança, eu cresci com essa história, tinha medo. E depois que eu descobri o que era, eu falei, brincadeira, né? Então, assim, quantas coisas que a gente escuta. A questão da macumba, né? Nas encruzilhadas. Eu fui saber disso, da história real em Salvador. Eu fiquei assim, poxa, né? Como que realmente as pessoas subjugavam, né? O negro sempre foi realmente discriminado, foi colocado de lado. Então, assim, por isso que eu sou a favor de todas as políticas que possam fazer essa justiça. Para mim é justiça mesmo. Tem que ser feita e que seja agora, né? Ela devia ter sido feita lá atrás, mas que faça agora. É a minha opinião. E a gente percebe nesse movimento, tenho lido, tenho visto algumas críticas, pessoas criticando, infelizmente, às vezes até pessoas pretas, criticando esse movimento, falando da questão, mas agora, período de pandemia, por que se vai fazer isso agora? Ah, mas é um monte de preto com mimimi, querendo aparecer. Várias questões, várias críticas querendo diminuir o movimento, fazer com que ele perca a legitimidade, né? E aí ontem eu me deparei com um texto, foi até meu pai que me enviou, parecia que ele já estava vendo que eu estava antenado com relação a isso, e ele me mandou que nos Estados Unidos, em 1921, 31 de maio de 1921, lá no eu não sei se é município ou estado de como é que era o nome do lugar? Lá no Oklahoma. Depois vocês podem ver. O tal de uma cidade que cresceu, uma cidade só negra, lembrando que era o período do apartheid, e ela cresceu porque ela conseguiu, foi um dos lugares que cresceu por causa do petróleo. E era uma cidade só de negro, onde tinha advogado negro, onde tinha pessoas negros até com condição financeira boa, e os brancos se incomodaram com aquilo, porque eles diziam, parece que isso foi escondido durante muito tempo da história da galera lá, né? E eles ficaram incomodados porque que o preto tinha um piano de cauda dentro da casa dele, ele sendo branco não tinha, por que o preto tinha que ter uma casa boa e ele sendo branco não tinha, fizeram um movimento, e o que fizeram? No dia 1921, do dia 31 de maio, foram lá e atearam fogo, queimaram tudo, destruíram tudo, acabaram com aquele espaço onde tinha negros até de condição financeira. E a fala foi por isso,
por conta da ascensão do negro. O negro ele não pode ter uma condição social boa, porque ele tem que sempre estar ali, ó, com aquela visão inferior. E quando a gente vê, é claro, não querendo estender um pouco a nossa discussão, mas já ampliando um pouquinho, quando a gente vê uma patroa de uma empregada que era preta, não que a questão de ser empregada tem que ser preta, mas era uma doméstica preta, e ela coloca o filho daquela doméstica, e querendo ou não fazer o mal para aquela criança, seja lá como for, nenhum de nós iríamos colocar o nosso filho dentro de um elevador, um filho de 5 anos de idade, e apertar o 9º andar para ele subir com o elevador. Ninguém em sã consciência iria fazer isso. Iria tirar o filho 2.000 vezes se fosse o caso. Mas ela, naquele momento, simplesmente desvalorizou aquela vida e a gente viu o fim que deu. A justiça está caminhando e vai ver o que vai ser dado. Mas é só para mostrar isso. O preto ele não pode ser visto como um cidadão que pode alcançar alguns espaços. A gente vê que até hoje se discute o preto quando ele está dentro de uma empresa, se ele ocupa um cargo um pouquinho mais alto, se for na mesma linha hierárquica que o branco, além dele ganhar menos, ele nunca fica de frente. Ele sempre tem que ficar na retaguarda. Então, são essas questões que, por isso que é importante a gente se mobilizar, por isso que é importante a gente conversar, por isso que é importante a gente ler, principalmente nós. Aí eu puxando um pouco para a Remé. Nós que somos educadores de uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e, na maioria das vezes, crianças negras, crianças pretas, é preciso que a gente tenha essa consciência, até mesmo para a gente poder refletir isso com as nossas crianças, para que amanhã ou depois ela não venha cair nessas historinhas na manga com leite, do lugar que é uma questão de que ele maltratava os pretos, que aquela oferenda, aquele trabalho religioso do negro, que a gente conhece como macumba, colocaram na estrada. Na verdade, ele ganhou um outro codinome pelos próprios brancos, porque o intuito era outro, para elas poderem conhecer essa história e verem que, de fato, só assim elas vão conseguir buscar o seu lugarzinho no sol, o que a gente vem tentando aí, né? Até mesmo, e tomara que a gente consiga. E aí, né, usando esse exemplo da criança, né, da criança negra que foi colocada, de 5 anos, foi colocada no elevador, isso também poderia ter causado uma onda de protesto aqui no Brasil, como causou do rapaz lá, né? E aí o que eu vejo as pessoas se perguntando por que lá teve essa onda de protesto toda e aqui a gente não faz. Eu não sei se você, né, como a Magda falou, não tem acompanhado, mas eu faço essa pergunta porque foi uma pergunta que eu me fiz e fui correr atrás para tentar entender do porquê disso. E aí, quando eu vou procurar saber desse George Floyd, não sei, ele era um ex-presidiário. A abordagem foi porque ele estava sendo suspeito de ter passado uma nota falsa, e a polícia branca foi lá e matou, ok. Mas isso não foi relevante para os americanos. Era uma vida preta. Vidas negras importam. E quando a gente vem para o Brasil, vidas negras importam, vírgula. Porque, aí até um dos vídeos que eu separei para vocês, tem vários, né? Quando eu joguei lá, protesto no Brasil, morte Tem vários, né? Que fecha a Avenida Brasil, que taca fogo, que é justamente o que está acontecendo lá. Taca fogo em ônibus, taca fogo em pneu. Mas quem são essas vidas negras daqui? Né? Qual é o que a sociedade fala dessas pessoas que fazem protesto aqui no Brasil? A gente está aqui batendo palma para os Estados Unidos, que eles estão lá atacando fogo, quebrando, e vida negra importa. E aqui? Quando a polícia invade, e assim, eu não peguei o Antares nesse momento, mas eu trabalhei em outras favelas que tem esse, né, que na época que eu trabalhava tinha essa questão da invasão da polícia
e tal, né? Tinha o tráfico, né? Quando a polícia invade, né, que mata uma vida negra, e aí, quando vai para né, a mídia, né, a primeira coisa que falam dessa vida negra é o quê? Sabe? São essas questões que a gente tem que começar a parar para pensar, né, e não ficar se questionando por que que a gente não está fazendo. É o porquê que a sociedade não deixa os pretos brasileiros fazerem protesto, né? Qual a primeira coisa que eles fazem para subjugar aquela vida negra que foi morta? Isabelle, me parece, e a gente vê isso muito quando a gente vai estudar um pouco a questão do censo no Brasil, né? Me parece que a gente, e aí eu até assisti foi até um produtor musical, ainda bem que eu não gravei o nome desse abençoado, e ele fala um pouco faz essa crítica, ele é negro, né? Parece que a gente, o Brasil, nós fomos educados a negar a nossa negritude. Ou a gente, não, sou moreninho, sou mulato, não, aqui não tem preto puro, aqui é um país de mistura. Então, quando a gente olha, não se pode se chamar de negro, não pode se chamar de branco. Somos uma mistura, não tem uma pureza nisso aí. E aí eu acho que, olhando por aí, é que eu penso que talvez é por isso que a gente hoje temos que dizer: vidas pretas importam, vidas pretas têm que ser salvas. Porque hoje a gente precisa primeiro se reconhecer como preto. Eu sou preto. E se reconhecendo como preto, começar a defender também as causas pretas, né? Que a gente vê que hoje há uma desconstrução. Quando o presidente lá do Instituto Palmares faz fala aquele bando de besteira, aquele monte de asneira, e a gente não vê tantos pretos falando sobre isso na rua. A gente vê muito mídia, a gente vê muito televisão, mas a discussão de preto com preto falando sobre isso, de preto se reconhecendo como preto, a gente vê que hoje, e aí eu não tenho medo de falar sobre isso aqui, pode gravar, quando a gente vê que existe lá o nosso presidente, do lado dele tem um preto que está vendo que o desgoverno está fazendo movimentos que estão atacando diretamente o preto, e o cara continua naquela posição, eu fico muito preocupado com isso, para onde a gente vai. Entendeu? Quando a gente vê preto criticando preto não reconhecendo a história e a importância do preto no Brasil, e quando a gente vê preto atacando religião de preto, tudo bem que ele pode buscar uma religião europeia, mas ele não pode negar que aquele preto tem o direito de cultuar a religião dele, de ser preto. Né? E a gente vê que a crítica muitas vezes vem por esse lado. E eu penso que é isso, uma desconstrução da gente se sentir cada vez menos preto para ser aceito numa sociedade totalmente racista. Porque isso faz parte da nossa história brasileira, né? Para negar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos teve a segregação racial legitimada, né, com leis e os estabelecimentos, os ônibus, tudo era separado para branco, para preto. Até, esqueci, tem uma mulher negra que foi usada como símbolo porque ela se negou a levantar do lugar dela no ônibus, porque todos os lugares Rosa Parker. Acabei de ver sobre ela agora. Todos os brancos, os lugares brancos estavam ocupados, aí mandaram ela levantar, e ela estava na parte para pretos, e ela falou que não ia levantar, né? Então, assim, lá teve legalmente a segregação. Aqui, como a gente não quis, né, de alguma forma, aceitar que nós éramos um país racista, veio que né, todo mundo fala, a famosa a falácia da democracia racial, né? Que somos todos mestiçados, que somos todos iguais, e que não é bem assim, né? Isso foi uma ideia que pensadores na época tentaram embutir, né, na história do Brasil, de que existia essa igualdade racial, só que não era assim, nunca foi assim, né? Mulheres eram estupradas, e aí tem um autor que ele fala exatamente assim: mulher branca para casar e mulher negra para se deitar, né? E ele fala das 3 raças. Como é que é o nome dele? Gilberto Freire.
né? Fala das 3 raças. E que é isso. Embora ele escreva isso, né? Mulher branca para casar, mulher negra é crente para ter pai, né? E a indígena é a preguiçosa, mas somos uma democracia. Olha que lindo, né? Somos uma democracia racial. Mentira. E aí, até que a gente se dê conta disso, infelizmente, esse discurso ainda existe. E aí é quando a gente vê o diretor da Palmares, e a gente vê aquele papagaio de pirata lá com o querido presidente, e que, na verdade, eles acabam tendo ganhos com isso, né? A partir do momento que eles negam a pretitude deles, eles conseguem ganhar alguma coisa. É migalhas, mas conseguem, porque na hora que o bicho pegar, eles vão ser os primeiros a rodar. E essa conscientização ainda não chegou para eles. Ou se chegou, é melhor se vender do que se juntar àquela grande massa que ainda está perdendo, né? Penso assim, eu. Isabelle, há uma coisa interessante que eu estava vendo em uma das pesquisas, até mesmo da faculdade, que falavam sobre o branqueamento. Quando os negros chegaram aqui, eles viram que o caráter do negro que eles tinham com a sua cultura, o que eles conheciam, começou a ter um embate muito grande. Então, eles começaram a querer fazer o negro se branquear. Mas como o quê? Com a sua cultura. Eles começaram a pegar a cultura europeia e a colocar dentro da cultura do povo africano e do povo indígena também. E eu acredito que hoje, isso que nós sofremos tem a ver com toda essa influência. Acho que foi 1500 e alguma coisa. E isso hoje, o que a gente tem é uma influência muito grande. Por quê? Hoje, nós brasileiros negros, que estamos falando, mas nós brasileiros, de um modo geral, tudo que a gente faz, a gente quer americanizar, né? A gente quer colocar uma palavra americana, a gente quer dar nomes americanos, a gente quer dar toda uma influência americana. Tudo que a gente faz, eu estava participando de alguns eventos aí, que os nomes era tudo americano, né? Start, Talk. Falei, caramba, a gente não tem nome não, a gente não tem cultura não. E a nossa cultura é tão bonita, uma cultura nordestina é tão bonita, uma cultura indígena é tão bonita, né? Então a gente acaba caindo muito nessa malha fina, porque a gente acabou acostumando, mas a gente não quis conhecer uma cultura verdadeira, né? Então nós acabamos sendo acostumados com isso, né? E eu acho que isso tem muito. Hoje, o que a gente eu acho que a gente sofre até mesmo de uma preguiça de querer correr atrás, de querer conhecer, de ter cultura e conhecimento, que isso hoje a gente mesmo enfrenta. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, estava eu e meu irmão e aconteceu uma situação na fila e nós começamos a falar. E aí, sabe o que aconteceu? Era uma situação que beneficiava todo mundo, mas nós fomos taxados como os pretos encrenqueiros da fila. Aí eu falei para meu irmão, vamos ficar quieto, porque a gente está bem na fita aqui, nós já vamos ser atendidos, vamos meter o pé. Quem vai se dar mal vai ser quem está lá atrás, que não entrou junto com a gente. Entendeu? Então a gente acaba vendo situações que, ao invés das pessoas se agregarem junto com a gente, vamos criar força e vamos correr atrás, porque a gente viu toda essa manifestação dos americanos, né? Vamos lá, vamos falar, vamos protestar, não é badernar, mas vamos protestar. E a gente não é condicionado a isso, né? Tudo vem fácil. E você falando sobre essa mulher, essa Rosa Parks, eu estava vendo até uma matéria sobre ela, depois eu posso até compartilhar com vocês, e eu achei muito interessante, porque ela se posicionou. E quantas vezes a gente não se posiciona? Eu não me posicionava acerca de política. Quando eu comecei a abrir os meus olhos, que eu estava sendo defasada, defraudada, roubada, lesada, eu falei, opa, eu tenho que acordar.
Não é porque começou a doer em mim. Começou a bater em mim o desespero que eu não estava conseguindo enxergar que a gente estava vivendo num país politicamente não correto, onde a individualidade tão grande e quem estava perdendo era só nós negros. Não é? Onde o errado está se tornando certo e o certo está deixando de existir. Sim. Né? Nosso país está uma brincadeira. E aí só... Fala. E aí, o que eu olhei para essa história, eu vi, eu falei, caramba, que potencialidade nós temos de poder fazer uma diferença e a gente não faz, porque a gente acaba entrando nessa coisa assim, não quero me envolver. Na verdade, a palavra é essa. E aí quando você fala assim, não quero me envolver, aí eu volto até numa palavra que você fala, preguiça. Não é preguiça. Você fala, talvez as pessoas tenham preguiça de buscar, né, estudar. Não é preguiça. A gente foi ensinado que é errado. A gente foi proibido, assim, além de ensinar que é errado, foi proibido. E aí, voltando na questão do racismo, né, da inferioridade e superioridade de raças, é isso. O negro é inferior, logo tudo que vem do negro é inferior, a sua cultura, a sua língua, a sua religião, o seu modo de vestir, o seu modo de se divertir, tudo é inferior. Então, apaga-se tudo isso e consome-se o que é europeu, porque isso é que é superior, isso é que é inteligente, né? É a religião, é a música, é a dança, é a língua. Por exemplo, nós aqui no Hemisfério Sul somos os únicos que falamos português, o resto do mundo fala espanhol, sabe? A nossa língua portuguesa tem muitas palavras de origem africana, mas só que isso não é falado, né? É brasileiro, se tornou um dialeto brasileiro. Não é um dialeto brasileiro, são palavras de origem africana, que foi incorporado. Só que é isso, já que é preto, a gente apaga, a gente abrasileira essas coisas. Né? E aí é quando vem a religião de preto é ruim, a música de preto é ruim, a forma de vestir de preto é ruim, a estética do preto é ruim. E aí se alisa cabelo, se faz operação de nariz e faz tratamentos de clareamentos afins. Né? Tudo que é preto é apagado, é associado ao ruim, e vamos chegar mais próximo possível ao branco europeu. Né? Vamos usar da religião deles, vamos escutar música erudita, vamos tocar piano, vamos dançar balé, né? Vamos fazer atletismo, enfim. Né? E a capoeira... Falar inglês. Exatamente, falar inglês. Enquanto que a capoeira... Até que, né, hoje em dia, se você parar, é uma grande discussão do povo preto, que a capoeira hoje em dia é branca, né? Os mestres, a maioria dos mestres de capoeira são brancos. Só que vocês viram que teve a lei da vadiagem, que era quem era pego na rua lutando capoeira era preso. Hoje em dia, o samba era coisa de malandro. E aí, quando pega uma letra de samba na voz de um Chico Buarque de Holanda, nossa, é maravilhoso. Um Caetano Veloso cantando, nossa, perfeito. Né? E o Cartola, que morreu lá, pobre. O outro, eu estava vendo essa semana, tem um da Mangueira que está vendendo roupa, está vendendo instrumento, um senhorzinho da Mangueira, esqueci o nome dele agora. Estava lendo essa semana, nessa crise da epidemia, né, da pandemia, ele está vendendo os objetos dele para ele poder sobreviver. Sabe? E aí? O que a gente faz com essa cultura? Né? Que o momento que a gente vai começar a reconhecer o valor, né, da nossa cultura, né? Valorizar a nossa cultura. Mesmo que a gente não goste, por exemplo, sei lá, eu não... Mentira, tá? Mas eu não sou muito de samba, mas, cara, ver que um senhorzinho lá da Mangueira tá vendendo, é um cara que compôs 300 mil músicas para vários artistas, tá passando fome, sabe? Como não falar sobre isso? É cultura. Eu sugiro até a gente depois ler aquela letra da música, Samba agoniza, mas não morre. É muito interessante. Fala um pouco sobre isso que a Isabela está falando, da questão do embranquecimento do samba para ele ser aceito pela sociedade. A música ela fala sobre isso.
Muito bom ler essa letra desse samba. E aí, só para deixar aqui registrado, que eu dei uma pesquisada, aquela história que eu estava falando lá dos americanos é o Wall Street Negro. Seria muito bom também vocês lerem sobre o Wall Street Negro. O distúrbios raciais de Tulsa, em 1921, foi em 31 de maio. Eu achei super interessante. Eu não conhecia, não sei se vocês ao lerem vão falar, não, já conheço essa história. Mas o próprio texto que eu li já dizia que foi uma história escondida durante muito tempo, porque ali mostra, de fato, essa questão do não querer que o preto ocupe determinados lugares. E depois que eles destruíram essa cidade, os pretos daquela cidade, onde eu volto a dizer, tinha advogado, tinha pessoas pretos com condição financeira, passaram a dormir em tenda, porque destruíram mesmo casa, tudo, porque um preto tinha um piano de cauda na casa dele e o branco não tinha, então não podia existir essa diferença. Eu queria chamar agora um pouco, Isabelle, gostaria que você pudesse nos ajudar a pensar sobre. Eu faço referência a Isabelle, que ela não se apresentou, mas ela está fazendo uma pós. É pós ou é mestrado? É pós. Então, uma pós com essa temática, né, dentro dessa construção do negro enquanto pessoa no Brasil e tudo mais. Depois, se ela quiser, ela até pode falar um pouco sobre isso. E ela também já tem aí, pelo que a gente vem conversando, ela já tem uma caminhada também que pode nos ajudar a refletir um pouco mais. Eu queria, Isabelle, que você pudesse nos conduzir a uma reflexão de como lidar com essas situações, como falar com as nossas crianças e adolescentes sobre isso que está acontecendo nos Estados Unidos, como falar com nossas crianças e adolescentes sobre essas críticas que estão acontecendo, como falar o porquê não a cota, porquê não existe racismo ao reverso, que falam-se muito isso, o preto agora está com preconceito com o branco. Gostaria que você falasse, e se der tempo, que você também falasse um pouco do tema que eu muito gosto, que é sobre a questão do palmiteiro. Então, sobre essa questão do racismo reverso, é a história. Por isso que eu começo para a gente tentar identificar a diferença do preconceito, do racismo e da discriminação. Se o racismo fala sobre uma criação histórica, ideológica, de que uma raça é inferior e a outra é superior, e logo isso ela pode dominar a outra, não existe racismo reverso. O branco nunca foi escoteado, o branco nunca entrou em um navio branqueiro, né? Nunca tiraram ele das suas terras para levar ele para uma outra para ser escravizado. Então, assim, é impossível pensar em racismo reverso, né? Não existe, não tem como existir, não tem uma história para isso, né? E aí o que existe e aí é uma outra palavra que eu também não gosto que use, é bullying, né? Quando é referente a bullying, a gente pode falar quando é referente ao branco, a gente pode falar que é bullying. Mas para o negro não dá para dizer que é bullying, é racismo, porque tem uma criação histórica, tem uma construção histórica, que é o racismo estrutural. Tem uma construção histórica para que aquilo ali exista. Para que chegar para uma criança e falar que ela é feia porque o cabelo dela é duro, que o nariz dela é grande, existe uma construção social de negação dessa imagem, de negação e apagamento dessa imagem para que uma outra sobressaia. Isso nunca aconteceu com branco. Então, assim, desculpa, vai chorar sozinho, não existe, né? Não é mimimi, é histórico. Tá aí, infelizmente, até hoje. E todas e eu aproveitando, né, os outros vídeos que depois eu vou disponibilizar, aproveitando isso, essa criação histórica que existe até hoje, não sei se vocês viram que teve uma youtuber aí da vida, agora todo mundo é youtuber, todo mundo tem canal, enfim, que veio justificar, dizer que negro tem maior quantidade de bandido e por isso que o racismo roubam mais, por isso que tem que ter medo. E aí, na verdade, se você parar e ver a construção histórica da questão das drogas, né, tem entra de novo o racismo. Enquanto as drogas eram usadas pela elite,
pela branquitude, né, os europeus, era tudo liberado. Só que quando essas drogas chegam na camada dos escravizados, né, dos subalternos, entre aspas, que é o preto, o índio e o latino, aí eles começam a ficar com medo, porque eles ficam sem saber qual a reação dessas pessoas que estão subjugadas sobre o efeito daquela droga. Como é que eles vão reagir contra eles, contra uma pobre indefesa mulher branca. E aí eles passam a associar a imagem ruim da droga. Como é que era? O negro é a cocaína, o latino é a maconha, o asiático é o ópio. E aí passa a proibir essas drogas, porque até então eram liberadas. E aí isso vai até hoje. E aí vem esse discurso dessa mulher. Negro é rouba, negro é bandido, negro é traficante. Lógico. Isso é mais uma construção histórica e que ela só reproduz. E aí é isso, de apagar, de aniquilar essa população negra, de trazer, de associar tudo que é ruim, tudo que faz mal às populações negras, indígenas e asiáticas e latinas, né? E aí qual foi a outra coisa que você falou? Não é que é isso? Não é o mimimi, não existe racismo reverso. O palmiteiro. Não é o termo, vou falar um pouco desse termo, porque para mim também foi muito novo isso, você sabe. E aí talvez seria interessante a gente falar um pouco sobre isso. E por que isso? Na verdade, isso é uma nomenclatura, né, de alguns grupos, né? Assim, como todos os grupos, todo segmento, por exemplo, na igreja, nas igrejas cristãs não existe só um segmento, nas religiões de matriz africana não existe só um segmento, como também dentro do movimento negro não existe só um movimento. E aí aqueles que as pessoas dizem que são, né, são chamados radicais, eles vêm com esse novo termo do palmiteiro, que é uma pessoa negra que se relaciona com uma pessoa branca. Porque é isso, historicamente nós somos construídos a negar a negritude, a entender, a ver como feio, né, como aquele menor, como o que não presta, e a gente nos ensina a olhar o branco como o príncipe ou a princesa, o ideal de belo, né? E quando uma pessoa negra se relaciona com uma pessoa branca, é isso, é como se ela tivesse mais uma vez reafirmando e revivendo que é isso, o preto é feio, o preto não serve, e quem serve, o ideal é aquele branco que é o bonito, que é o belo, que é o maravilhoso, e que faz você, querendo ou não, te abre portas, né? Quando eles falam assim, usando o exemplo dos jogadores de futebol, né? Que ascendem, ganham grana, vai lá, casa com uma loura. Porque se eles forem sozinhos para um restaurante chique, eles só são um negro dentro do restaurante. Quando eles vão com uma loura, esse cara então tem uma condição financeira muito boa, ele está com uma mulher branca, ele pode levar ela, pode fazer com que ela tenha uma boa vida, né? É um passaporte para lugares, né? Eles dizem que é isso, abre portas, né, para os lugares. E aí, no caso da mulher, é quando ela entra nessa questão do branqueamento, né? E aí que é o histórico também da população negra, né? De fazer aquela velha história, acredito que Lindinalva, casa com o mais clarinho para clarear a família. Com certeza já ouviu isso, né? As mulheres negras, com certeza, em algum momento na vida, escuta isso. Tem que casar com um cara mais clarinho para clarear a família. É isso. E aí eles usam desse termo palmiteiro. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe racismo entre os negros mesmo? Eu digo questão assim, tipo, vocês já viram, eu gosto daquelas trancinhas, eu adoro essas coisas assim, cabelo. E quando eu coloquei a trança, eu vi muita gente falando, né? Muita gente questionou, reclamou, falou, ai, você é maluca, isso não é pra você. O tal do apropriamento cultural, né? Por quê? Só porque eu sou branca? O que tem? Eu gosto, eu acho que é estilo, você se sente bonita e tal. E aí Jesus falou assim, não, você tinha que ter essa de outra cor. Eu não entendi. Só porque eu simplesmente trancei o cabelo,
né? E aí eu vi um filme também no Netflix, depois eu vou ver o nome, sobre um grupo de dança de step, né? É uma dança para as mulheres e elas eram excepcionais no que faziam, eram as melhores, né? De tudo. E aí sempre há competição nacional e tal. E aí tinha uma fraternidade de meninas metidinhas, branquelas, patricinhas, daqueles estilos. E elas só queriam saber de festa, de bebida, essas coisas. E aconteceu um acidente, vazou um vídeo, e a fraternidade ficou mal vista, ou seja, a faculdade ficou mal vista por elas, e eles queriam corrigir essa imagem. E aí essa menina que era líder da dança de step tinha que ensinar algo para elas ou fazer alguma coisa que elas pudessem melhorar a imagem da faculdade. E assim ela ganharia, né, uma carta de recomendação para uma faculdade que ela estava querendo. E aí ela tenta esse step, né, para fazer uma apresentação, para ver se elas ganhavam um pouquinho, né, ou seja, brancas fazendo uma dança de negras, vai dar um ibopezinho, uma melhorada, né, visual. E aí as meninas horríveis, nada a ver, não dava certo, tudo metidinha. E ela falhou na primeira apresentação e tal, e aí ela perdeu essa oportunidade e perdeu o emprego. E aí ela largou de mão tudo, e as meninas do grupo dela, antigo, questionaram ela, o porquê que ela foi ensinar a cultura delas para branquelas, que é a cultura delas, e vai ser mais uma coisa que os brancos vão estar tomando posse, que é deles, né, essa cultura dessa dança de step. E aí ela parou para pensar, questionou as meninas, perguntou o porquê que elas não podiam, que essa era só questão de cor. E aí ela desiste, só que o pessoal vai atrás dela e ela volta e tenta ajudar essas meninas. E aí elas melhoram 100%, vão para o campeonato nacional disputar com essas outras que eram amigas dela e não falaram mais com ela devido a isso. E elas ficaram em segundo lugar. E quando anunciaram o primeiro, que era essa campeã atual, que sempre ganham, ele explicou, falou, ó, sabe que a gente não pode perder, né? Que nós que temos que estar em primeiro lugar, senão é menos uma coisa para nós, ou seja, mais uma coisa para o branco. E aí a mulher fica pensando em tudo que a amiga contou. E aí ela pega e fala para o público que elas mereciam ganhar também, que elas foram muito bem, que elas se esforçaram. E nessa porque a cultura delas preta, que elas não podiam, as brancas não podiam fazer ou tentar fazer também. E aí ela divide o prêmio com as meninas. Aí eu fiquei pensando nisso, depois que eu coloquei a trança também e vi essas coisas. Aí eu fiquei, será que existe também isso, esse racismo entre eles, essa posse de cultura? Na verdade, são duas coisas que eu identifiquei nessa tua fala aí, nessa tua dúvida. Uma é a apropriação cultural, que depois eu falo sobre, e a outra é, né, você fala do preto, tem racismo com preto, a gente só faz aquilo que a gente aprende, a gente só reproduz aquilo que a gente aprendeu. Então, se eu cresci entendendo, me ensinaram que preto é feio, eu vou chamar o outro preto de feio. Tanto que os meninos, os jovens, ficam chamando um outro de macaco, de cabelo duro, porque isso é o que é ensinado socialmente. Né? E não se para pensar sobre isso, né? Do porquê disso. Por que associa o preto a macaco? Por que diz que o preto é feio? Né? Não para ter essa ideia, para entender essa questão do racismo, né? De uma raça superior à outra para que uma seja dominante. Então, vai ter. Infelizmente, até que esses pretos consigam ter consciência de que isso é uma construção social que a gente precisa parar de reproduzir, vai ser reproduzido. A mesma coisa do machismo. Né? A gente cresce com a nossa querida ministra falando que rosa é de menina, azul é de menino, porque a gente foi criada assim. Se a gente não para em nenhum momento da nossa vida, não, peraí. Menina também pode trabalhar, menina também pode dirigir caminhão, menina também pode usar azul, a gente vai continuar reproduzindo isso. É reprodução do que a gente aprende. Então, infelizmente, não é que exista racismo, porque é isso, volta lá o significado da palavra. Racismo é entender que uma raça, é a construção ideológica de que uma raça é superior e a outra é inferior, e com isso há dominação.
Não existe racismo. Por isso que não existe o racismo reverso e não existe racismo entre pretos. Existe a reprodução, entre pretos existe a reprodução de um discurso, né? E entre preto com branco é bullying, é preconceito, né? Não é racismo. E aí, quando você fala por que o branco não pode usar a trança, por que o branco não pode fazer dança de negro, aí vem a questão da apropriação cultural, que aí também é uma outra discussão, que dá pano para manga dentro do movimento negro, que é isso, que aí entra aquela história do lugar de fala, né, que o Wilton e Alex ficavam brincando com a gente. Não é que, por exemplo, né, aí, pensando na história da trança, você falou que as pessoas criticavam, né, o branco não pode usar trança. Eu vou usar um exemplo simples. Uma pessoa preta, toda de branco, de turbante, é macumbeira. Uma pessoa branca, toda de branco, de turbante, é médica. Então, assim, não é questão de apropriação cultural, é o significado que aquilo fica, que aquilo cria numa pessoa branca é completamente diferente de uma pessoa negra. Entendeu? Então, essa apropriação cultural é quando o branco pode usar tudo. O samba. O samba é maravilhoso. Hoje em dia, a capoeira é um esporte, né? Os mestres são todos aí brancos. Mas antigamente era feio, era proibido, né? Uma pessoa de branco é macumbeiro. Não pode. Vai ser xingado, vai tomar pedrada na cabeça, como a menina lá tomou, sabe? E aí uma pessoa branca, de branco, cheia de colares, nossa, é estilo, é fashion, sabe? Essa é a questão da apropriação cultural. Até que ponto um branco pode usar elementos da cultura negra e isso vai ser visto como uma coisa boa, como uma coisa maravilhosa, como uma coisa esteticamente bonita, e quando é no preto é feio, né? Essa é a questão da apropriação cultural. Que aí quando você fala, da trança, né, que é feio porque é uma coisa associada a preto, né, as pessoas pretas que trançam o cabelo, né, que usam essas tranças todas. E aí, Isabela, é interessante você trazer isso agora, que a gente vê que a gente volta para o início da discussão, né? A questão do branco com branco é bonito, o preto com branco é macumbeiro. Aí eu até acrescento, o branco correndo é esporte, o preto correndo é ladrão. O preto casado com branco tá querendo ocupar um status, mas o branco casado com preto tá modismo, tá querendo mudar as regras. Enfim, sempre o que parte do preto é visto como negativo na nossa sociedade, né? E o que vem do branco é aceito pela sociedade como uma coisa muito normal. É a questão de, o branco que bota uma trança é muito legal. O cabelo dele é liso, tá botando uma trança, ficou muito bonito. Mas o cabelo daquela preta é feio e aquela trança na goa é feia naquela preta. São essas questões. Quando você fala da questão do palmiteiro, eu gosto de ouvir falar isso. Hoje eu já entendo um pouco mais. E até porque a gente discutiu, a gente já brigou sobre essa questão, eu já discordei, mas enfim, entendo tudo mais, tenho que admitir, né? Sou um palmiteiro, fazer o que Lindinalva estava rindo quando você falava, mas talvez, né? Pode ser uma questão que está lá no meu inconsciente, que veio e me levou a essa escolha. Aí volta a questão, racismo é estrutural. Nosso inconsciente, os nossos desejos, os nossos gostos foram moldados através da cultura europeia. É isso. A questão do branqueamento, né? É isso. A questão de se identificar como negro é começar a se questionar da onde surgiu os seus gostos, da onde surgiu os seus desejos, em cima do que foi construído. Eu, por exemplo, eu passei a minha infância assistindo Xuxa. Eu era louca para ser Paquita e não entendia por que não podia ser. Não é Lindinalva. Tenho certeza que Lindinalva também passou por isso. E até a gente entender essa construção, e é isso, essa construção do nosso inconsciente, dos nossos desejos. Se passam pela questão europeia, pela questão da branquitude. E até a nossa falta de espaço. Exatamente. E a questão é isso, é se desconstruir,
né, que eles falam, é descolonizar a mente, né, que é as novas palavras, né, se descolonizar, tirar essa questão, essa visão europeia, identificar o que é nosso de verdade. Descolonizar Interessante a mente. disso. Isso aí é interessante, Isabel. Até a gente falando do simples, da parte de estética. Vamos dar um exemplo de um creme de cabelo. Você só encontrava no mercado cabelo liso. Você não vê pro teu tipo de cabelo afro, pro teu tipo de cabelo cacheado ou crespo. Ah, eu quero comprar uma maquiagem. Eu não encontrava uma maquiagem para pele negra. Em relação a isso tudo, o interessante dessa conversa, né, desse bate-papo, dessa discussão, que é através realmente da educação, dessas conversas que a gente vai estar passando isso, ensinando isso para outras pessoas. A gente dá até a importância da questão da remenda, a gente trabalha isso com crianças e os adolescentes, porque a forma que isso é imposto para eles, gente, é tudo passado ao contrário. A palavra fugiu agora, mas a realidade do que acontece, isso não é passado para as crianças e para o adolescente. Aí é o que você falou, eles vão inculcando tanta coisa na nossa mente que a gente não percebe, o nosso consciente está captando. A gente vai ver um comercial na televisão, poucos comerciais você vê pessoas pretas, você não vê, entendeu? Você vê, vamos dar exemplo assim, bebida, coisa simples, né? Você não vê nego bebendo, você só vê roda de brancos, todo mundo feliz, entendeu? Você vai ver um produto para cabelo, maquiagem, você só vê brancos. É comercial, só vê brancos. Aí vamos dar um exemplo daquela criança de 2, 3 anos, que ainda está em formação, em aprendizado, ela vê aquilo, ela acha que tem algo de errado com a cor dela, o cabelo dela, qual é a minha diferença? Eu vou comprar um brinquedo, eu não acho um brinquedo que tem relação com a minha cor. Vou dar um exemplo, hoje você ainda encontra com dificuldade uma boneca negra. Na minha época não tinha. E eu estranhava, vou dar um exemplo bobo aqui, eu vou falar o que eu fazia. Eu comprava aquela boneca branca, eu via assim, gente, só via boneca loura. Eu pegava o rímel da minha mãe e pintava de cabelo preto para ficar parecida comigo. Aí minha mãe até dava esporro depois, né? Porque a boneca tá preta. Eu falei, não, mãe, porque assim ela parece mais comigo. Então, pra gente, imagine pra uma criança hoje em dia, que é imposto tanto essas coisas na mente delas, ela não consegue se identificar. E esse bate-papo, essa discussão é bom tanto para as crianças e adolescentes, para os próprios pais verem o que a criança está sendo afetada com isso tudo. Débora, até continuando o que você está falando, porque hoje nós estamos vivendo, por mais que estejamos passando por esse momento de busca de direitos, esse movimento americano, né, que a gente está vendo, e que o mundo todo está acolhendo, e o Brasil também já se despertou, se bem que, infelizmente, nós temos questões aqui sabe, que estão gritando também aqui no Brasil, e aí a gente não pode só assumir uma única pauta, temos que juntar as pautas e fazer, não, vamos também protestar contra a questão da discriminação racial, mas também contra o nosso desgoverno, contra em favor da Constituição, enfim, a gente começa a fazer vários movimentos, mas o que a gente vê aí aqui no Brasil, principalmente, até com esses vários YouTubes aí que Isabelle falou e é verdade, né? A gente começa a ver, quando a gente começa a se movimentar, começa a aparecer uns babacas que ganham uma proporção, são vistos e começa a desconstruir. Parece que nós estamos partindo do zero. E nós não estamos partindo do zero. Tem toda uma luta aí para trás, toda uma luta que está parecendo que não, a partir de hoje estamos levantando essa bandeira agora. Não, essa bandeira já está hasteada Antiga. Há muito tempo, mas parece que estamos recomeçando, parece que estamos começando agora, porque existe um grupinho que ainda, e é um grupo pequeno, que infelizmente faz um certo barulho, né, mas que está fazendo um movimento de negar, o negacionismo. Né? E aí conversar, e aí discutir, a gente levar essa discussão para as nossas crianças, a gente está aqui, e é bom deixar bem claro que nós aqui não estamos querendo construir nenhum juízo de valores, não estamos querendo reescrever a história, estamos conversando, discutindo, cada um a partir do seu ponto de vista, e saindo daqui a gente leva para o nosso dia a dia. E aí a gente vai degustando
ruminando e mastiga de novo e bota para dentro. Quem não quiser, bota para fora também, cospe. Mas a ideia é essa, é a gente falar, é a gente se posicionar, é a gente falar, não, olha, basta. Né? Quando eu me assumi palmiteiro, é porque em algum momento eu descobri, não, é verdade, eu descobri que existe isso, me incomodou, eu mastiguei, botei para dentro, botei para fora, botei para dentro, botei para fora, falei assim, bem, não tem jeito, eu sou. Então, vamos, a partir daí, o que eu posso fazer a partir de então? Né? Como eu posso me posicionar a partir de então? Né? Eu acho que é por aí. Então, essa discussão ela é muito boa e muito válida. Aqui é uma coisa interessante. Débora. Você ia falar, Lívia? Desculpa. Eu ia falar nessa questão do ensino, né? Porque quando eu entrei realmente na faculdade, comecei a estudar mais em relação ao racismo, preconceito, essas coisas, a cultura negra mesmo, né? Que eu percebi que não é só aquela visão que é posta na escola, né? Eu acho que realmente parte desse princípio, né? O início de tudo, a nossa base, a nossa construção de ser humano, de como a gente vai tratar o outro, sabe? Essa criação de valores na gente mesmo tem que partir da educação, realmente, como a gente vem dizendo aqui, né? E, assim, colocar isso para as crianças, para os jovens, é fundamental para construir realmente esse futuro que a gente pensa de igualdade, e não de segregação, e não de exclusão que a gente está vivendo aí. E eu posso falar uma coisinha? E a Débora estava falando sobre maquiagem, essas coisas. Até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava relembrando que a gente, há alguns anos atrás, nós não encontrávamos maquiagem para negros, né? E não tinha. Quem fez o primeiro lançamento para maquiagem para negros foi a Avon, entendeu? E aí começou-se a ter essa abertura para maquiagem. Então, a gente não encontrava, né? E existe uma outra coisa, um fato interessante, que eu tinha, né? Hoje ele já faleceu, um irmão, e ele era da Marinha Mercante, ele estava lá onde a gente morava, na Rasa da Serra, e ele estava com os amigos dele sentado, e eles tomando a cerveja deles e tal. Meu irmão na época era novo, não era nem casado na época, e chegou os guardas, e os guardas chegaram empurrando os caras e tal, e pegaram o meu irmão, prenderam o meu irmão, porque o meu irmão estava sem documento. Só que a gente morava na esquina ali, perto, e aí pegaram meu irmão, bateram no meu irmão e tal. E aí, como o pessoal conhecia a gente, chamou meu pai. Ó, prenderam teu filho. E aí meu pai correu em casa, pegou o documento dele e tal, jogaram meu irmão dentro da caçamba da polícia lá e tal, machucaram o braço dele. E meu irmão quieto, ele não falou nada. E aí eles pegaram, quando chegou lá, meu pai logo chegou atrás, e aí deu o documento dele dizendo que ele era o comandante da Marinha Mercante, né? E aí foi realmente um impacto, porque o meu irmão, diante dos policiais que prenderam ele, era superior a eles. E o meu irmão, de maneira nenhuma, fez nenhum desacato à autoridade. E ali o que a gente observou, e todo mundo na época viu, e falou que aquilo foi um racismo que o meu irmão sofreu. E na época não era nem muito falado, mas foi algo assim que realmente marcou. E aí depois ele contou para as filhas dele, né? Depois que ele tinha casado e tal, contou para as filhas dele e tal. E realmente para a gente foi algo que ficou assim, poxa, né? Foi muito chato, porque todo mundo conhecia a gente. E o pessoal falando, não, ele mora aqui, gente conhecido nosso e tal, tal. Só que meu irmão deixou. E aí ele falou assim, eu não vou deixar isso barato, né? Eu vou ter que aplicar a minha. Né? E aí o superior lá perguntou o que queria que fizesse com os guardas. Ele falou, tem que dar suspensão, porque eles não podem olhar as pessoas por aquilo que eles estão vendo. Né? Então, discriminaram meu irmão por aquilo que eles estavam vendo, ou seja, a cor do meu irmão. Né? Então, então foi o momento que realmente as pessoas estavam olhando
para isso. Então, e fica-se isso, fica uma lição de vida para a gente, né? Eu estava vendo até essa semana uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas e colocaram um grupo de pessoas brancas analisando 2 grupos de pessoas, um grupo de pessoas brancas e um grupo de pessoas negras. O grupo de pessoas brancas fizeram as mesmas coisas que os negros, só que foram classificados como profissionalismo, e todos os negros foram classificados como vandalismo. Por que será? E aí, 3 coisas que eu... Oi, fala. Não, o caso que a Lindy falou aí, do irmão dela, eu até vi uma reportagem, não sei se vocês ficaram sabendo, de um rapaz, né, que também estava numa praça, num shopping, não sei explicar direito. Ele estava sentado com os amigos e chegou uns policiais brancos e abordaram ele, pegaram ele, prenderam ele, e ele só perguntava por quê. E eles não falavam, só pediam, não prendiam a identificação dele. E ele perguntou, qual o seu nome, qual a sua identificação? Ele perguntou para cada policial, o policial se identificaram, mas em nenhum momento perguntaram sobre ele, né, a identificação dele, carteira, identidade, alguma coisa. E aí chegaram a algemar ele para levar ele. Ele falou, não, põe a mão no meu bolso, eu quero que você pegue minha identificação primeiro. Você nem sabe por que você está me prendendo. E aí, quando eles pegaram a carteira no bolso dele, ele era muito alto do FBI. Então, assim, aí ele falou, né, chamou supervisão, falou que ia processar os 2, porque eles não, em nenhum momento identificaram, não comentaram o porquê dele estava sendo levado, e que aquilo é errado, que o que eles têm que fazer é proteger o povo e não julgar por causa da cor. E aí eu falei, foi mais ou menos isso aí que o irmão da Lindy também passou, né? E aí, só lá no início, o Wilton tinha pedido para falar, né, se existe uma diferença de falar preto, negro. Na verdade, eu uso a questão do IBGE. O IBGE ele tem uma classificação, né, de pesquisa que eles fazem, que é pretos e pardos, e que pretos e pardos fica na classificação de negros. E aí é quando tem a pesquisa que somos 54% de negros, porque dentro dos negros tem os pretos e pardos, entendeu? Porque tem ainda aquela questão da pessoa que, como não se vê com uma tonalidade de pele muito escura, não consegue se identificar como preto, mas se identifica como pardo e fazendo parte desse grupo. Por exemplo, a minha tonalidade de pele é diferente da Lindy, mas eu me autodeclaro preta. Entendeu? Eu não consigo acessar a nomenclatura parda, sabe? Para mim não existe, mas enfim, existe essa questão de estudo, né, de pesquisa, então eu uso preto para mim como a classificação do IBGE e negro como o grupo que é dividido classificatoriamente pelo IBGE. Mas tem uma discussão, né, no grupo, no movimento, que é para usar preto, né, para usar negro. Eu uso a pesquisa do IBGE, que é a questão de pesquisa mesmo nacional. A maquiagem que vocês comentaram, né, que não existia, realmente não existia, que hoje em dia está aí, maquiagem, creme de cabelo, tudo. Na verdade, gente, se a gente parar para pensar, essas coisas também só foram criadas porque descobriram um nicho do consumo preto, que eles chamam de black money. Né? Não foi porque, lógico, óbvio, teve as mulheres negras que começaram a lutar pelos seus produtos e tal, mas isso tomou essa proporção maior porque é isso, nós somos 54%. Né? Quem é que tá conseguindo receber esse dinheiro aí? Eles estão consumindo de quem? Eles estão gastando esse dinheiro aonde? Né? E aí quando vem, não sei, alguém comentou sobre a questão de que viu uma reportagem, né, de poder gastar, né, de fazer incentivar o consumo de produtos de pessoas. Foi Débora, né? E é isso. Isabelle, eu gostaria de reforçar. 54%. Ou seja, mais preto do que branco. Sim, sim. Isso foi o IBGE de 2010. Hoje, com certeza, é mais que isso. Então, assim, a maquiagem também, esse ramo comercial dos produtos para pele negra, cabelo, maquiagem e afins,
a gente também, aí eu falo particular, eu também costumo, eu já tenho um tempo que eu tenho para mim que eu busco consumir produtos e serviços. Meu primeiro movimento é tentar consumir produtos e serviços de pessoas negras, que é para isso, é para poder fazer esse dinheiro circular, né? Porque, por exemplo, sei lá, deixa eu ver. Ai, gente, fala aí, uma marca aí de roupa chiquérésima, sei lá. A do jacaré? Essa aí, vamos lá, do jacaré. Lacoste. É. Lacoste. É um empresário, né, europeu. Por que eu vou gastar o meu dinheiro suado, meu dinheiro pretinho suado, num Lacoste? Eu posso comprar um tecido e fazer um bom vestido do jeito que eu quero numa costureira. Eu confesso, se você pegar meu e isso eu já, na verdade, eu até já fazia muito sem ter essa consciência. Hoje eu faço mais ainda. Eu adoro vestido. Se eu pudesse, eu só andava de vestido. E a maioria dos meus vestidos, quem faz é minha madrinha. Na verdade, às vezes o que eu faço é comprar um vestido numa loja que eu gostei do modelo para minha tia tirar de molde. E aí eu compro vários tecidos de várias estampas e ela faz vários daquele modelo que eu gostei. Então, assim, eu particularmente, Isabela, eu procuro sempre o meu primeiro movimento é usar produtos e serviços de pessoas negras, porque é isso, ainda mais pegando a atual situação da pandemia, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem trabalho. E esse dinheiro precisa circular de algum momento, as pessoas precisam comer, né? Então, eu busco consumir esses produtos. E aí, se eu, infelizmente, né, chega em alguma coisa que não tem, eu vou lá na loja, né, eu compro aquele produto lá. Mas eu, por exemplo, teve uma vez que eu fiz esse negócio de telefone celular, estava me cobrando, um negócio que nem existia, não tinha por que me cobrar. E aí eu peguei conheci uma advogada negra, e aí quando eu sentei no fórum com ela, que eu olhei em volta da gente, as únicas negras de cabelo black era eu e ela, eu e minha advogada. O resto eram aquelas mulheres, você parecia que era tudo igual, que era a mesma mulher que estava passando. Branca, cabelo alisado, eu estava pintada de louro, eu estava pintada de preto, mas sempre aquela, sabe? E eu fico, caraca, sabe? Que bom que eu consegui achar essa advogada para me representar. Literalmente, ela estava me representando, né, naquele processo. Mas, Isabela, isso que você está falando é interessante pela questão da representatividade, principalmente para nós que trabalhamos com crianças e adolescentes. Sim. Você vê uma advogada que é negra, você vê uma Maju Coutinho conduzindo um jornal de uma rede de telecomunicação gigantesca como é essa que a gente sabe que é. E aí também é interessante porque parece que houve uma discussão, uma dessas redes de televisão, que eu não vou ficar aqui dando ibope para ninguém, juntou um grupo de comentaristas brancos para comentar sobre aquela questão lá dos Estados Unidos. Foi interessante que o internauta foi lá e colocou lá, mas só tem branco comentando. Eu achei super interessante que logo depois essa mesma... Era um jeitinho, né? Deu um jeitinho. Não tem. E mais interessante que ela falou assim, olha, infelizmente, não sei se foi verdade ou se tinha verdade naquilo que eles estavam falando, mas enfim, falou, infelizmente nós não temos ainda um número grande de profissionais pretos para estarem ocupando esses determinados lugares. Mas vamos fazer, puseram lá o time de comentaristas pretos. E isso é legal para nossas crianças. E aí, voltando um pouco para a nossa realidade também, eu às vezes percebo, pode ser que seja uma percepção errônea da minha parte, mas que nossas crianças, elas ainda não se tocaram ou ainda não se depararam com essa questão do racismo. Porque quando a gente toca sobre esse assunto, quando a gente fala sobre isso, pelo menos quando eu estava mais próximo das atividades, quando eu coordenei a parte da pedagogia também, as crianças elas não conseguem ainda ver isso. A gente vê quando a gente faz um movimento, quando a gente faz um trabalho, elas se impressionam ainda com coisas e coisas que você fala, caramba, isso está tão nítido para nós, né? Ou para as crianças que estão mais próximas da gente, que a gente tem no dia a dia,
E isso é legal a gente trazer essa discussão, a gente trazer essa baila, a gente começar a falar para que elas não sejam contaminadas por informações equivocadas, ou que mesmo se essas informações equivocadas chegarem até elas, elas possam ter algo para poder pensar, refletir e lidar com essa situação. Mas por isso que é interessante essa questão da gente falar o que é racismo, porque eu vou dar um exemplo da escola, eu dou aula, então tem vezes que eles acham que é bullying. Você está me entendendo? Essa palavra está tão imposta na mídia, na sociedade, a palavra bonita como bullying. Aí, quando se fala do teu cabelo, eles acham, tá tendo bullying comigo na escola. Não é bullying, é racismo. O interessante é a gente colocar bem claro o que é racismo, o que é preconceito, discriminação, porque as próprias crianças, elas se confundem. Talvez alguém fala da sua cor, ela considera aquilo como se fosse o bullying, ela não leva para o lado do racismo. Por isso que é muito interessante a gente falar isso, porque isso tem que estar inculcado que há diferença entre uma coisa e outra. Acho que eu travei. É bom colocar, né, assim, para as crianças, logo de cara, o verdadeiro significado. Porque também isso confunde muito a cabeça das crianças, porque como já está na moda, todo mundo está falando de bullying, bonitinho, como se escreve a palavra. Mas uma Então palavra a criança europeia não, americana, acaba né, ficando só uma palavra comum, acaba ficando um vocabulário normal na vida das crianças, e eles não entendem o peso, o tamanho do que eles estão sofrendo, né? E até com racismo também. Eles acabam até, muitas crianças com certeza já passam pelo racismo e nem sabem que estão passando, porque já está aí normal na vida, no cotidiano deles, então... É normalizado, né? Historicamente é normalizado. Que é isso, que é ensinado como se fosse certo, né? Então é normalizado. E aí, né, pegando a história das lutas, né, que não é de agora, não surgiu agora, por exemplo, esses protestos, voltando na história do protesto lá nos Estados Unidos, que no Brasil não tem a revolta dos malês, a revolta dos búzios, a revolta da chibata, tem várias revoltas históricas negras que não se fala. Quando chega na escola para falar da época da colonização, só fala da escravização, mas não fala do protagonismo negro. Isabel, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, para você e para todos? Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, para todos nós, e depois para a Lívia, que é a mais jovem aqui entre a gente, claro, depois dela vem eu. Se ela, que entrou agora recentemente na faculdade, uma jovem, se ela já sentiu o peso do racismo, já se deparou com essa questão do racismo, e trazer para a gente como é que foi isso. Mas antes eu queria dizer o seguinte, eu acho que a Lívia pode responder isso aí, depois eu volto. Então, Lívia, tá fazendo faculdade de quê? Eu faço faculdade de pedagogia. Estou fazendo pedagogia. E, assim, até eu escolher a minha faculdade, também já tinha todo um pensamento, sabe? Eu tive que lutar por um pensamento aí que me foi imposto desde o início da educação, sabe? Porque, realmente, todas as nossas escolas que a gente... Qualquer uma escola, assim, sabe? Só tem a visão dos brancos. A gente até tem a matéria negra da cultura, ok, que graças a gente conseguiu colocar aí na nossa matéria, na nossa grade. Exatamente. Mas a maioria das matérias ainda é com a visão branca. Ainda é com a visão americana, portuguesa. E só se fala realmente, como você falou, da escravidão, do sofrimento, sabe? Só rebaixando. Então, até essa parte de eu escolher a minha graduação, me foi muito, né, muita luta no meu cérebro. Por quê? Porque tem aquela visão, pedagogia, mulher, vai ser professora, vai... Mas não, aí eu parei e pensei, o que eu quero? Não, eu gosto de dar aula, vou lecionar, então realmente eu ingressei e tô aí. Que bom para mim que na minha faculdade eu tenho uma professora que realmente ela é negra, ela participa de uns movimentos,
sabe? E a gente tem bastante discussões assim. E em uma dos debates que a gente teve, né, aí respondendo já a pergunta do Hilton, que eu vejo que tem poucos negros ainda na faculdade, né, na universidade, numa sala de aula, né, e poucos realmente valorizados, sabe? Muitas faculdades ainda não estão valorizando, né, integrando as cor, né, a cor negra, a pessoa negra. Mas você diz preto na cadeira de estudante ou na cadeira de professor? Lecionando ou aprendendo, Lívia? Olha, eu acho que os dois, sabe? Tanto aprendendo quanto profissional também, sabe? Talvez até tenha bastante negro já formado, mas até ele ingressar no mercado, até conseguir, é uma luta que vai passando que, enfim, acaba desmotivando também o negro isso. Eu acho que travou o som da Lívia. Travou não, né? Travou não. Eu queria, Isabelle, também aqui provocar a galera, também você, né? A história, como hoje é passada, pelo menos no meu tempo, quando eu comecei a aprender sobre os negros, eu aprendi a partir dos negros sendo tirados da África e vindo no navio negreiro para ser escravo aqui no Brasil, né? Fui saber um pouco mais da história do negro depois que eu cresci e me interessei e fui buscar porque eu me reconheci como negro. Acredito que muitos brancos, isso é um achismo, muitos brancos não vão buscar essa história porque o que foi dado ali para eles para conhecer a questão do negro basta, não é de interesse, né? Penso eu. Mas eu não, eu fui buscar para além dos navios negreiros que me foram ensinados, que os negros vieram lá numa caçamba de um navio negreiro, muitos morreram pelo caminho, foram jogados no mar, chegaram aqui, foram escravizados, de repente veio lei áurea, veio abolição, veio tudo isso, nós estamos libertos. O que vocês acham sobre essa forma de ensinar a história negra, sendo hoje já obrigado a ter nas escolas e nas universidades, principalmente, mas que a gente sabe que ainda é muito combatida, principalmente nesse período histórico político no qual nós nos encontramos. Lei 10.639. Então, sobre, no caso da faculdade também, eu tenho 2 professores que são de cultura e educação. Então, a gente aborda muito esse tema e, assim, eu não sei na escola, até porque as crianças não são muito questionadoras, né? Não perguntam tanto como deveriam. E já na faculdade a gente já questiona, mas pergunta ao professor por que isso, mas não aconteceu isso e aquilo, e aí ele vai explicando. Não de acordo com o que está dentro do cronograma que ele tem que dar, né? Porque a escola também ainda tem isso. O cronograma é esse, você tem que passar isso. E graças a Deus, esses professores que eu tenho, eles são bem abertos a discutir, até sair um pouquinho do que ele tinha para passar naquele dia, porque o assunto foi mais profundo e aí teve mais curiosidades. Então, assim, lá eu faço na FEUC, né? E eu ainda estou no primeiro período, né? E então, assim, a gente tem poucas disciplinas ainda, né? Começamos agora. Mas é bom saber, né, que as pessoas têm questionado e os professores não se retêm, né? Não omitem. Eles falam, abordam, deixam questões para pensarmos, para discutirmos entre nós mesmos. E assim, a escola deveria ser assim também. Eu acho que não acontece, porque as crianças não têm tanta informação para questionar, né, na sala de aula, né? Não tem a informação correta, né, para se questionar. Mas por que isso? Eu ouvi dizer isso, é verdade?
E por que acontece aquilo? Eu acho que as crianças não fazem muito isso. Elas também estão no automático, né? Na tecnologia. É celular, YouTube, curtir. Não querem se aprofundar exatamente na história, o que aconteceu de verdade, o que tem acontecido. E, e nós, como os professores, educadores, somos mediadores diante disso. Nós temos que provocar as crianças a isso, a questionar, a querer saber um pouquinho mais, né? Sim, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Que os professores deveriam estar fazendo. Graças que temos professores que fazem isso, né? Que realmente não tem toda a população aí alienada nesse assunto, porque as crianças realmente precisam ser incentivadas a pensarem, né? E nossa, as crianças elas pensam muito quando elas se soltam. Assim, a gente vai numa linha de raciocínio que a gente começa a gente a querer buscar com elas mais ainda, sabe? Assim, eu estou no 5º período da faculdade, então eu estou começando até a vivenciar um pouquinho com as crianças e é muito legal isso, né? E essa parte aí voltando, né, a questão do nosso assunto do racismo, que eu falei aqui, que eu descobri muitas crianças que realmente passaram por isso, sabe? E sentando para conversar com elas têm essa capacidade, né, de entender realmente o que significa, o que é, sabe? Então, eu realmente, quando falo assim da grade curricular, do que deveria, como deveria ser passado, eu creio, assim, né, Lívia, creio realmente que deveria ser visto aí um meio de passar também um pouquinho mais a visão africana, a visão dos negros, mediante essa história, não só a parte da escravidão, que os negros tiveram que ir lá para poder buscar uma mão de obra, porque os índios não estavam, né, suprindo com a necessidade que os portugueses precisavam, que os americanos precisavam aqui no Brasil. Então, eles encontraram uma cultura, a cultura africana, né, lá na África, e conseguiram escravizar os negros, não só essa parte, mas também a visão deles, sabe? Os africanos, eles estavam lá na África, vivendo costumes deles, a história deles, a cultura deles, e do nada eles foram, sabe, rebaixados, tirados do país deles e levados para uma terra que eles nem conheciam, sabe, acreditando que iriam ajudar ou acreditando de acordo com a cultura deles, né, que cada povo africano também tinha uma visão diferente. E aí, né? só te interrompendo, aproveitando essa sua fala, e aí mais uma palavra que a gente também precisa ficar atenta, né? Os negros foram raptados da sua terra e trazidos para a América para trabalhar como escravizados, porque lá eles não eram escravos, então eles não eram escravos, eles foram escravizados, né? Então também é um pequeno detalhe que faz também toda a diferença, né? Nossos antepassados não eram escravos, eles foram escravizados. Eles foram saqueados de suas terras para serem escravizados na América. Eles não eram escravos, né? E aí tem todos uns estudos que falam, né, que eram reis, rainhas, soldados e matemáticos e estudiosos, tanto que muitas situações que se passavam na própria lida do plantio foram de inteligências negras que foram trazidas para cá, né? Porque eram matemáticos, eram agricultores, eram filósofos, eram reis, eram soldados, enfim, muitos dos conhecimentos que foram aplicados na época do Brasil colônia veio também com esses escravizados. Então, só para esse pequeno detalhe que faz toda a diferença.
E aí é importante, né, Isabela, você falar isso, porque a gente vê como foi importante para a construção do Brasil o negro, como ele foi importante. Por mais que ele tenha sido raptado, ele foi trazido para cá, hoje a gente tem que dizer o seguinte: se a gente tem um Brasil conforme conforme ele está, é por conta também do suor negro. Seja de início escravizado, seja depois liberto, mas ainda dentro da cozinha, ainda trabalhando na construção, ainda dando teu sangue, até onde a gente vê. No momento em que nós, enquanto brasileiros, pararmos de falar que não somos um povo puro, não tem negro puro, parar com essa, aí sim eu chamo, parar com esse mimimi de querer desvalorizar a nossa pretitude, não sei nem se a palavra está certa, mas quando a gente parar de negar que somos pretos, sim, que somos descendentes de africano, parar com isso e começar a dizer, não, sendo preto, sendo descendente de africano, nós ajudamos a construir esse país, então temos importância, somos importantes também. Os pretos são importantes. Os pretos foram importantes, os pretos serão importantes. Somos 52, né, Isabela? 52%. 54. 54. Isso lá em 2010. 2010. Como só eu já fiz 3 pretinhos, provavelmente já temos muito mais, já somos mais. Então, só para a gente ter uma ideia de como é isso. Gente, a conversa está muito boa, mas já temos 2 horas de conversa. Vamos ter que ir encerrando até mesmo para a gente poder depois aproveitar esse material. Antes de eu passar a palavra para a Isabelle, para ela fazer o fechamento, eu gostaria que cada um, muito rápido, fizesse as suas considerações finais. Eu já fiz a minha, tá bom? De início, logo quero agradecer a todos nós, né, as pessoas que estiveram com a gente, que tiveram que sair também, Magda, a Cícera. Agradecer depois quem vier a ter contato com esse material. Isabelle se compromete em deixar o link dos vídeos para a gente assistir depois. E, enfim, que Deus nos abençoe e que a gente consiga cada vez mais fazer o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Só complementando aqui o que o Wilton falou, eu vi uma frase quando eu estava pesquisando. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. É de Januário Garcia. Então, completa tudo aí que o Wilton acabou de falar. Acho que eu posso começar aqui, consideração né? final. Vou começar aqui dando uma consideração, eu acho que realmente assim, né? Os negros precisam começar a se valorizar mais. Tem que partir da gente o reconhecimento que nós somos pretos, que nós temos valor, todos os nossos sacrifícios, tudo que a gente passou aí ao longo da história, a gente tem que dar mais valor realmente. E assim demonstrar, não só em palavras, mas em atitudes, né? Ajudando os outros sem racismo contra a nossa própria cor, quanto o nosso próprio povo, né? De estar aqui, né? Foi muito, muito valoroso, né? Acho que deu para somar bastante aí do meu conhecimento. Muito obrigada por vocês, por esse convite. Vamos voltar. Oi? Eu também achei muito interessante e eu quero fazer a memória desse cidadão americano que morreu, George Floyd, né? Que disse que não me recordo de quem foi a fala, mas que disse a seguinte coisa, que ele fez muito mais em morte do que em vida, porque revolucionou, né, um país, ou seja, vários países, no momento de pandemia, onde muitos se juntaram para fazer uma manifestação
e ali puderam trazer uma conscientização do verdadeiro valor do negro, né? Da vida do cidadão negro, né? Então, eu quero ficar com essa fala que ali foi um choque de realidade, onde as pessoas estavam preocupadas com saúde, com a sua vida econômica e social. E aí veio um fato desse para causar desestruturamento em tudo, na saúde, na política, né? E no social. E aí houve esse englobamento não é, Lívia? Foi uma palavra que você colocou logo no início aí, um colocamento de empatia da vida de várias pessoas mediante essa situação. Então, que a gente venha, a partir de agora, refletir mais um pouco. Isso, para mim, foi um choque de realidade com a minha própria vida, que às vezes a gente está tão acostumado com a nossa vidinha, com o nosso jeitinho, com a nossa situação, que às vezes a gente não dá tanto valor àquilo que está ao nosso redor. Então, isso aqui, para mim, realmente foi um momento de reflexão, e que a gente venha realmente se posicionar, né? Quando eu vi aquela situação, né, com esse americano, eu me posicionei, né? Fui para a mídia, falei algumas coisas, né? Coloquei lá o meu desabafo e cutuquei algumas pessoas. Tá na hora da gente acordar, vamos fazer alguma coisa, né? Eu quero primeiramente agradecer, né? Que para mim foi muito interessante, né? Estar participando com vocês. Eu vejo isso como uma forma de aprendizado, essa oportunidade da gente dialogar. Eu aprendi muito com a fala de cada um colocado. E o interessante desse debate, dessa conversa, que é algo que a gente guarda no nosso coração e a gente passa isso para outras pessoas, que é a famosa metanoia, né? Que é mudança de mente. Esse tipo de conversa tem que ser abordado para que haja isso. Como eu, como criança, não me enxergava como uma criança negra por tudo que eu via na mídia, o que era passado, e querendo ou não, isso influenciava. Hoje em dia, a pessoa que eu me tornei, tendo uma profissão, tendo uma pessoa que sabe que tem fala, foi através desse tipo de aprendizado, desse tipo de troca. Então, agradeço a todos que falaram que, querendo ou não, a gente sabe que o que a gente aprendeu não vai ficar guardado só com a gente. Se a gente já passar para 5, 6, 7 pessoas, a gente vai ver o quanto nossa voz tem fala. O que precisa realmente, que foi falado do quê? Posicionamento. Enquanto a gente, como pessoas negras, não tiver um posicionamento, a gente vai continuar passando por esse tipo de situação. E foi o que a Lindy falou, que ele falou mais do que morte em vida, mas que a gente não possa perder tantas pessoas do nosso povo para que a nossa voz seja ouvida. Porque é triste, gente, é muito triste. Isso é o que a gente viu em destaque agora. 23 minutos morre uma pessoa. Isso, se bobear, já diminuiu, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento tão difícil que talvez de 23 já foi menos número. Então, eu agradeço mesmo esse momento de aprendizado com vocês, e realmente a educação é muito importante para que possa haver essa abertura de mente e que o negro possa ver que ele tem fala, ele tem posicionamento e que ele tem voz. Para que esse ciclo entre a gente, né, como tudo que foi falado, possa estar aumentando. Essa é a minha fala. Então, gente, para fechar, quero agradecer todo mundo que está aqui, as meninas que tiveram que sair. Espero que a gente possa ter mais conversa dessa, porque é isso, não se encerra aqui, tem muitas e muitas outras questões para a gente falar, até para a gente poder, né, começar a praticar no nosso trabalho, né, poder levar isso para os jovens jantares, né, para as crianças e jovens, porque a ideia é essa, até porque esse é o nosso público, né? Antares e Faz Quem Quer. E Faz Quem Quer, pois é. Atualmente, né? Porque também tinha Salgueiro, né? Pedra Lisa, então a gente precisa sim ter mais conversas dessa para a gente poder pensar o nosso trabalho com esses jovens, essas crianças. E aí, para fechar, eu tinha separado vários vídeos, enfim, depois eu vou mandar o link de todos eles. Tem um pastor que eu acompanho nas redes sociais, não sei se vocês conhecem, o pastor Henrique Vieira, e que ele fala sobre isso, sobre Jesus negro, sobre racismo, sobre a questão da intolerância religiosa,
né, das perseguições das religiões de matriz africana. E até tinha separado alguns vídeos dele, mas depois eu mando o link. E eu queria fechar com uma oração que ele fez. O curioso é que ele foi convidado para um programa numa televisão aí, que eu também não vou fazer propaganda, como disse o Wilton. E aí o programa era sobre sexo, amor e sexo, uma coisa assim. E aí no final do programa pediram para ele fazer uma oração, né? Qual seria a oração? Não sei se vocês já viram, a oração da felicidade. O que seria uma oração da felicidade? Né? E aí eu separei para colocar para vocês aqui, para a gente fechar. Peraí. Tá todo mundo vendo? Tá aparecendo para todo mundo? Sim, está aparecendo. Religiosas sejam respeitadas e até mesmo a não crença religiosa, que possamos comungar na crença da humanidade, da diversidade, do bem comum, que seja declarada justa toda forma de amor, que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural, que a juventude negra não seja alvo do extermínio, que Marias Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola, que Marquinhos da Maré não sejam assassinados indo para a escola, que Marielles possam chegar em segurança nas suas próprias casas, que todo agricultor tenha uma terra para plantar, que todo sem-teto tenha uma casa para morar, que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças, que as fronteiras acabem e as armas caiam no chão, que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima, porque felicidade de verdade só é possível sob a bênção da comunhão. Amém. Axé, que de mais universal existe, amor. Esse vídeo, infelizmente, ele é muito baixinho, não sei, mas tinha legenda, eu acho que deu para todo mundo ler, né? Sobre E aí é isso. Queria fechar, né? Como a forma que ele falou, que é o amor. Acho que é o que conduz, né, tudo para uma forma mais fácil de lidar e de se fazer na vida. Né? Por isso que quando eu falo, esses extremistas, difícil conversar, não sei o quê, eu me acho uma extremista, eu me considero uma extremista, só que eu ainda acredito na educação, eu ainda acredito na educação com amor. Então, eu gosto de conversar, eu sou extremista, eu sou totalmente, né, a história do palmiteiro, acredito sim, mas eu acredito nessa conversa, nessa construção dessa educação, né? Desse entendimento do que é, e aí a pessoa, né, faz o que ela quiser com esse aprendizado, né? E que é isso, eu espero que passe para frente, né? Para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. E é isso. Obrigada. E vamos voltar a conversar sim, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Vou mandar os links dos vídeos, vou separar umas imagens também que eu tinha guardado aqui por conta da fala dessa youtuber aí sobre, né, que o negro que tem o maior número de roubo, né, mais bandido negro, enfim. Tem também uma pesquisa sobre isso, que não é bem assim. E é isso, gente. Tchau, tchau, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Foi muito bom estar com vocês.